Bom dia, irmãos. Hoje nós faremos um pouquinho diferente. Nós vamos interromper a nossa série expositiva em Lucas para falar e pensar em outro texto. E aí eu vou lhe explicar, lhe dizer o motivo dessa mudança. Esse texto da segunda carta de Paulo a Timóteo é o texto escolhido para o meu sermão de prova no exame da licenciatura. E aí o texto tem sido objeto de estudo e de avaliação já há alguns meses. Sim, você não está ouvindo errado não. Há alguns meses vem trabalhando o texto e chorando diante dele para que Deus me dê sabedoria, para que no dia do exame eu saia de lá vivo. Vivo, irmãos, vivo. Próximo sábado é um dia de festa, de celebração. Tem o aniversário da UPA e tem o nosso exame. Se eu sair vivo, a gente pode celebrar com a UPA a vitória. Se eu não conseguir sair vivo, aí é só a UPA, né? É só a UPA. Irmãos, de certa forma, a nossa abordagem hoje será um pouquinho técnica. Então, há alguns aspectos aqui que de alguma forma são técnicos sim. Mas nós cremos que ao abrir o texto sagrado e ao refletir sobre o texto, Deus fala ao nosso coração. Sempre fala. Por isso, quero pedir a você que abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o capítulo 3, dos versículos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos orar antes da leitura? Pai bendito, Deus eterno, nós viemos aqui para louvar e bendizer o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Nós fomos chamados pelo Senhor mesmo para isso, e existimos para o louvor da Tua glória. Nós celebramos, cantamos, mas também cremos, Pai, que precisamos ser transformados pelo Senhor. E ao abrir a Tua palavra, nós cremos que a leitura, a compreensão produz mudança e transformação em nossa vida. E o que nós queremos nessa manhã é ouvir a Tua voz. Para sair daqui, Deus, desafiados, fortalecidos pelo Senhor, para viver melhor para Ti. Abençoa-nos e orienta-nos através da ação poderosa do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Eu vou ler e os irmãos acompanham, por favor. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Irmãos, no próximo dia 31 de outubro de 2017, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebrará os 500 anos da Reforma Protestante. O culto de celebração, na verdade, será um pouquinho antes, mas a data da celebração é 31 de outubro. A Reforma Protestante, para nós cristãos, foi o acontecimento mais importante do século XVI. Eu vou repetir. A Reforma Protestante, para nós cristãos, foi o acontecimento mais importante do século XVI. Você pode perguntar, mas por que, Robério? Irmãos, no século XVI, em outubro, Deus fez, através de um homem, Deus fez com que a igreja voltasse às origens. Deus fez com que a igreja voltasse aos fundamentos bíblicos da fé cristã. Mas antes de tratar de alguns detalhes sobre a reforma e falar sobre os benefícios, é importante pensar o motivo pelo qual a reforma precisou acontecer no século XVI. Você sabe por que a reforma foi necessária no século XVI? Para respondermos essa questão, para pensarmos sobre isso, é preciso voltar ao início.
o início da história da igreja cristã, irmãos. O Senhor Jesus, você que já ouviu sobre o Evangelho, sabe, Jesus veio a este mundo com um propósito: morrer na cruz e nos salvar. E após o sacrifício de Cristo, a sua morte e ressurreição, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: vão, vocês ouviram e aprenderam de mim, vão agora e façam outros discípulos. E os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, fizeram parte da primeira igreja cristã no Novo Testamento, chamada de igreja primitiva. Uma igreja, irmãos, dedicada na pregação, uma igreja firme doutrinariamente, uma igreja empenhada em testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, aquela igreja, a igreja primitiva, fez muita diferença no seu tempo. Uma igreja firme e zelosa com a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, essa firmeza e esse equilíbrio foi perdendo a força, irmãos. E com o passar dos anos, mais aproximadamente no quarto século, algo aconteceu e mudou o status da igreja. O imperador romano Constantino se declarou cristão. E ele fez algo que mudou a situação da igreja. Sabe por quê? A igreja, por causa da sua firmeza, do seu equilíbrio e da sua vontade de servir a Deus, ela foi perseguida muitas vezes. Perseguida por judeus, perseguida por pagãos, perseguida pelo Império Romano. Muitos cristãos morreram por causa da palavra de Deus. Mas com a chegada de Constantino, e quando ele se declara cristão, ele promulgou o Edito de Milão, é um decreto. E a partir desse decreto, irmãos, as perseguições terminaram. Olha que coisa boa. Em 313, Constantino promulgou o Edito de Milão, encerrando com as perseguições ao cristianismo. O tempo passou e, para ficar melhor, em 380, Teodósio I, também imperador romano, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Olha que coisa boa. Não havia mais perseguições. Pelo contrário, agora o cristianismo era a religião oficial do império. A religião do imperador é a religião do povo. Então os templos pagãos começaram a ser abandonados. Alguns foram transformados em templos cristãos. Todas as pessoas eram cristãs. Coisa boa, né? Nada, irmãos. O que parecia ser o triunfo do cristianismo se tornou, na verdade, uma grande armadilha. A igreja começou a ceder e abrir demais ao Estado e aos conceitos do paganismo e da idolatria. No quinto século, as imagens dos mártires e dos apóstolos foram inseridas na igreja, no culto, com o objetivo de adoração, de veneração. O tempo foi passando e a igreja começou a se afastar dos ensinos do Senhor Jesus, dos conceitos bíblicos, para ceder à vontade das pessoas. Muitas delas, irmãos, eram cristãos nominais, não tinham sido transformados pelo Evangelho, não tinham sido transformados pela palavra de Deus. Então a igreja foi só se afastando, se afastando. É claro que havia coisas boas nesse período, mas estava muito distante daquilo que o Senhor Jesus tinha exigido, tinha pedido da igreja. O tempo foi passando e a igreja continuou se afastando. Irmãos, para resumo da ópera, no final da Idade Média, a igreja cristã estava muito distante daquilo que o Senhor Jesus tinha exigido, daquilo que o próprio Deus tinha pedido da igreja. É claro que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez com que homens surgissem, fossem levantados para pregar, para falar contra os equívocos da igreja, agora romana, uma instituição romana, e para pregar contra os abusos do Papa. Para os irmãos terem ideia, havia corrupção no clero, havia simonia, que é a compra e a venda de benefícios eclesiásticos, e havia a venda de indulgências, que é nada mais do que a compra do perdão. A igreja vendia o perdão. Uma pessoa morreu, um familiar seu morreu, você precisa comprar o perdão para que ele saia do purgatório e vá para o céu. Era isso que a igreja pregava. E as pessoas tentavam comprar o perdão. Um equívoco, irmãos, um equívoco.
Só afastava as pessoas da doutrina da graça e enriquecia os cofres da igreja romana. Mas Deus, que não abandona a sua igreja, fez com que a chama da reforma ardesse no coração de um homem, chamado Martinho Lutero. Lutero olhou para a Escritura Sagrada, em especial para a carta de Paulo aos Romanos, e percebeu que a Bíblia condenava algumas das práticas da sua igreja. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou nas portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses, falando sobre os equívocos da igreja e chamando os acadêmicos, chamando os clérigos, chamando a igreja para um debate, para mostrar que a igreja estava equivocada. Essa ação de Lutero fez com que as pessoas olhassem novamente para a Bíblia, irmãos. E em menos de um mês, as teses de Lutero se espalharam pela Europa. França, Inglaterra, Suíça foram alcançadas pela reforma. E o mundo mudou. O mundo mudou. Se nós estamos aqui hoje e podemos dizer que somos cristãos evangélicos, é por causa da reforma protestante. Por causa da reforma protestante, o mandato espiritual, social e cultural foi exercido e ensinado novamente, de forma equilibrada. A partir da reforma protestante, irmãos, nós tivemos a Bíblia traduzida para a língua do povo. A partir da reforma protestante, mais especificamente em Genebra, na Suíça, Calvino abriu o primeiro hospital público, a primeira escola primária, para que o povo aprendesse. A Bíblia estava novamente nas mãos do povo, para que o povo conhecesse a vontade de Deus. Tudo isso começou, irmãos, com a leitura e a obediência à palavra de Deus. Esses são apenas alguns dos benefícios que a reforma protestante trouxe ao mundo. Por isso, nós devemos celebrar essa data tão importante. O texto que nós lemos, a carta de Paulo a Timóteo, esse texto foi escrito provavelmente entre 66 e 67, quando Paulo estava preso em Roma. Timóteo estava liderando a igreja em Éfeso. E o que era a cidade de Éfeso? Éfeso era um centro de culto pagãos e de artes mágicas. Éfeso era um lugar de corrupção e propenso à idolatria. Para os irmãos terem ideia, há um contexto chamado contexto canônico, que é quando nós encontramos outro texto bíblico que dá apoio àquele texto que nós estamos estudando. O contexto canônico aqui é Atos 19:35, onde o escrivão da cidade diz assim: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Essa era a situação de Éfeso, um lugar, uma cidade de muita idolatria, e lá estava a igreja, lá estava Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, e esse é um dos motivos. Paulo diz: Timóteo, você não pode ceder às pressões da sociedade, você não pode ceder à idolatria propagada por Éfeso. Você precisa se apegar às Escrituras, porque o alicerce, a base, aquilo que pode fornecer condição a você, Timóteo, e à igreja, para vencer o paganismo e a idolatria, são as Sagradas Escrituras. É por isso, irmãos, e diante disso, do que foi analisado, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: a Escritura é um agente de transformação. A Escritura é um agente de transformação na vida do homem. E a primeira lição que nós podemos destacar a partir desse tema, a partir do texto, é que a Escritura é um agente de transformação, porque a sua origem e suficiência apontam para o caráter de Deus. A Escritura é um agente de transformação, em primeiro lugar, porque sua origem e suficiência apontam para o caráter de Deus. A primeira parte do versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Sua origem é divina. Deus colocou no coração do homem e o Espírito Santo trabalha com a Escritura para que a palavra de Deus opere as transformações necessárias no coração do homem, para que o homem conheça a Deus e compreenda a vontade de Deus para a sua vida.
Não há uma ação dissociada do Espírito com a palavra. Não há. O Espírito Santo trabalha com a palavra, para que o homem conheça a Deus e compreenda a vontade de Deus. Por isso, a supremacia e a autoridade das Escrituras são encontradas na sua origem, no seu caráter. Deus é o autor. Como diz a nossa confissão de fé de Westminster, no primeiro capítulo, sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem nossa regra de fé e prática. É por isso, irmãos, que podemos afirmar que toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, nasceu do coração de Deus. Toda a Escritura nasceu do coração do Eterno. Mas você pode perguntar, ok, Robério, até aqui entendi. A Escritura é inspirada pelo próprio Deus. Mas o que é isso? O que é essa inspiração divina? A inspiração divina, irmãos, é a ação sobrenatural do Espírito para dar ao homem a capacidade de registrar a vontade de Deus. Por isso, a Escritura Sagrada é a revelação divina, para que o homem conheça a Deus e compreenda a sua vontade. É uma ação do Espírito para que o homem registre a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa revelação é a comunicação de Deus aos homens, transmitindo-lhes as verdades que precisam para terem um relacionamento correto e equilibrado com Ele. Você certamente já ouviu: conheço a Deus, me relaciono com Ele. Verdade, meu amigo ou minha amiga? Você vai à igreja? Não. Meu culto é em casa. Meu culto é onde eu estou. Ok. Segunda pergunta: você lê a Bíblia? Não, eu leio pouco. Mas eu conheço a Deus e me relaciono com Ele. É claro que você não vai ser muito duro e indiscreto, mas você precisa dizer com cuidado a essa pessoa: meu amiguinho ou minha amiguinha, você não entendeu ainda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus se revela na palavra. É na palavra. É na palavra que você pode conhecer o Eterno. É na palavra que você pode compreender a vontade de Deus para a sua vida. Se você não está lendo a Bíblia e não vai à igreja para aprender mais sobre Deus, você está completamente equivocado. Nós podemos dizer isso. Na verdade, nós devemos dizer isso. Deus fez, irmãos, com que os livros da Bíblia, em seus originais, fossem registros livres de erro para a transmissão de sua mensagem. As Escrituras são, portanto, uma fonte confiável dos registros da história da salvação. Uma vez compreendido que Deus é o autor das Escrituras, e que ela é uma fonte confiável da história da salvação, nós chegamos à conclusão desse ponto. Nós necessitamos das Escrituras em nossas vidas. Você concorda comigo? Nós precisamos, é fundamental que conheçamos a palavra de Deus. Nós precisamos muito das Escrituras em nossas vidas. Mas eu penso, irmãos, que algumas perguntas são necessárias. Você não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse. Você crê, de fato, que a origem das Escrituras está em Deus? Você crê? Você crê que de fato ela é inspirada pelo Eterno? Você crê? Você crê na suficiência da palavra de Deus para a sua vida? Você não precisa me responder. Sabe por quê? Porque eu creio que você compreende isso, que você acredita nisso de todo o seu coração. Mas aí eu tenho mais uma pergunta. Você tem lido e conhecido o suficiente da palavra de Deus para a sua vida? Você tem buscado conhecer a Deus na palavra todos os dias? Você tem se empenhado, se dedicado ao máximo para conhecer a vontade de Deus para a sua vida na palavra? Se você crê e afirma isso, e você, diante das pessoas diz: eu sou cristão, sou presbiteriano, celebrarei os 500 anos da reforma, mas não lê a palavra de Deus todos os dias, não busca compreensão na palavra do Senhor, não busca obedecer essa palavra, meu amigo e minha amiga, você está equivocado. É preciso, irmãos, nos dedicar ao máximo na leitura e compreensão da palavra de Deus. O segundo aspecto que nós podemos destacar nesse texto é que a Escritura é um agente de transformação, porque ela é útil para moldar o nosso caráter. Ela é um agente de transformação na vida do homem, porque ela é útil para moldar o nosso caráter.
Agora, todo o versículo 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo continua a sua exortação a Timóteo, dizendo que além de inspirada, a escritura é útil. Esta palavra no grego, irmãos, lá na língua original, traz a ideia de algo lucrativo, proveitoso para a vida do homem. A escritura, como já dissemos, é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para produzir a transformação no coração do homem. Aquelas transformações que são necessárias em nossa vida, o Espírito Santo trabalha com a escritura para que elas aconteçam. Então ela é útil para moldar o nosso caráter. Mas é importante destacar que essa utilidade aqui apresentada por Paulo não tem relação com o utilitarismo que vemos nos nossos dias. O que é esse utilitarismo? Eu vou citar um exemplo aqui, você vai entender. No utilitarismo você tem uma mensagem pregada, ou você tem uma busca do conhecimento das Escrituras, para que a pessoa tire proveito, benefícios. Por exemplo, há algumas mensagens sendo pregadas aí, e alguns objetos são até ungidos, né? Inclusive canetas. Agora você compra uma caneta Bic por R$200, R$300, porque a caneta é ungida. Absurdo, né? Estão vendendo indulgências como no século XVI, e algumas pessoas compram, porque desconhecem a palavra do Senhor. Então, o que é o utilitarismo? O utilitarismo é a pessoa vai em busca de Deus e da sua palavra para tirar benefícios. Ah, Deus não quer que a gente seja pobre. Deus não quer. Deus não quer que eu passe por aflições. Deus não quer que a gente tenha doenças. Deus não quer nada disso. Deus quer que eu seja rico. Deus quer que eu seja bem-sucedido. A vontade de Deus é que eu viva muito bem nesse mundo. Entendeu a proposta do Evangelho? É claro, irmãos, que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Mas quem disse que o nosso tesouro são os bens materiais? Quem foi que disse isso, irmãos? Quem foi que disse isso? Então, o que Paulo está pregando aqui, ensinando aqui, não tem relação com o utilitarismo. O utilitarismo é uma doutrina ética, defendida por alguns filósofos, dizendo, as ações são boas quando elas promovem o bem-estar do indivíduo. Quando ela promove o bem-estar do ser humano. Se ela não promove o bem-estar do ser humano, não é boa. Não é boa. E aí você olha para a palavra de Deus e percebe Paulo falando assim, é preciso que o nosso caráter seja moldado em Cristo Jesus. É preciso que transformações aconteçam em nossa vida. E às vezes, irmãos, essas transformações, elas doem. Elas doem. Porque tem a ver com renúncia. Tem a ver com abrir mão da minha própria vontade, do meu desejo, para fazer a vontade do Senhor. Para ser conforme a imagem de Jesus, como está escrito lá em Romanos 8, 29. Tem a ver com a vontade de Deus e não com a minha. Paulo está falando de transformação do caráter. E Paulo fala de uma utilidade que aponta para o discipulado, para seguir a Jesus. Discipulado e vida disciplinada, no que diz respeito aqui à conduta obediente. E aí, irmãos, me permitam falar um pouquinho sobre discipulado e sobre disciplina. A palavra disciplina tem a mesma raiz de discipulado, e significa correção, instrução e treinamento. Conceitos que são apresentados por Paulo nesse versículo aqui. Por isso molda o nosso caráter, por isso produz transformação em nosso ser. Sem a presença do discipulado e da disciplina, a vida cristã pode ser desequilibrada, pode ser desajustada. A pessoa pode viver de qualquer jeito, achando que está agradando a Deus, mas não está. E aí, irmãos, essa questão da disciplina aqui, como conduta obediente, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode, em primeiro lugar, ser preventiva, sendo mais evidente no discipulado, porque ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus, você recebeu ensinos preciosos para a sua vida. Por exemplo, você aprendeu com a palavra de Deus e aprendeu com pregações e com o discipulado a necessidade da obediência ao Senhor. Você aprendeu sobre a questão da submissão. Você aprendeu sobre a questão do amor a Deus, do amor ao próximo, do ser honesto, do ser correto, de ser justo nessa sociedade que nada contra a correnteza, né? Nadar contra a correnteza, a sociedade vai para um lado, você precisa ir para o outro. Então, essa questão
da disciplina preventiva, ela é muito mais evidente. Todos os dias nós aprendemos com o Senhor. A partir do momento que nós desobedecemos esses conceitos, nos afastamos dessas verdades, desobedecemos a palavra de Deus, é necessário que outro conceito entre em ação. E aí é a parte da disciplina corretiva. E Paulo fala sobre correção nesse versículo. O termo correção aponta para um estado de restauração. E nós podemos pensar sobre restauração, sobre correção, ilustrando com a criação de filhos. Qualquer pai e mãe que amam seu filho, desejam que seu filho seja íntegro, seja correto, que seu filho faça aquilo que é justo. Qualquer pai e mãe cristão vai ensinar seu filho o caminho do Senhor. Mas quando esse filho desobedece à palavra do Senhor, o que esse pai e mãe precisa fazer? Irmãos, eu tenho uma garotinha, vai fazer 9 anos, ela tem 8 anos. Como ela não está aqui, eu posso dizer, né? Sara, se ela souber o segredo, ela consegue arrancar tudo de mim. Porque a Sara, quando diz assim, papai, o meu olho brilha, e a mão vai no bolso, irmãos. Tamanho o amor e a paixão por ela. Eu amo minha garotinha, é meu tesouro. Eu tenho ciúme dela, tenho mesmo. Sara pede algumas coisas para mim, e às vezes o esforço é grande para a gente alcançar e dar, por amor ao filho. Mas quando Sara desobedece, quando a Sara faz aquilo que contraria a minha ordem, ou a ordem da mãe, contraria a palavra de Deus, a gente chama a Sara no cantinho, senta aí, vamos conversar. E tem que corrigir, irmãos, não tem essa não, tem que corrigir mesmo, porque é o que a palavra de Deus ensina. E isso também é demonstração de amor, isso também é demonstração de cuidado. Você acha que eu vou querer que minha filha seja instruída e orientada por pessoas que não conhecem a Deus? Claro que não, claro que não. Eu preciso ensiná-la de fato aquilo que o Senhor pediu. E mais, irmãos, você que é pai e mãe, que já professou a sua fé em Cristo Jesus, que fez votos aqui ou em outra igreja, dizendo que ensinaria o seu filho, se eu e você não fizermos isso, o Senhor vai nos chamar para uma conversa. Vai nos chamar, porque nós prometemos. Então nós precisamos instruir e orientar os nossos filhos na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Além da transformação pregada por Paulo aqui, ele também fala sobre a educação na justiça. E essa palavra também no original, no grego, traz um conceito de treinamento para a santidade, para viver em santidade. O que é santidade hoje? Santidade hoje, para alguns, se tornou um absurdo. Não se pode falar em santidade em pleno século XXI. Os conceitos de santidade apresentados pela igreja cristã, eles são anacrônicos, eles não cabem no nosso presente século. Sabe por quê, irmãos? Alguns afirmam isso, defendem isso. Porque não querem se render à vontade do Senhor. Não querem viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós queremos, nós queremos. Uma compreensão correta das Escrituras fez com que os reformadores olhassem e percebessem qual era a vontade de Deus, reafirmassem que a Escritura é inerrante e útil para produzir a transformação no caráter do homem, as transformações necessárias para que o homem se torne a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. A Escritura Sagrada, irmãos, ela nos revela quem Deus é e qual a sua santa vontade. Por isso, devemos nos apegar a essa palavra. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. E é claro, a pergunta, ela serve para mim e eu tenho pensado sobre ela já há alguns dias. Nós compreendemos aqui, irmãos, a partir dessa leitura, que a palavra de Deus, ela é útil para produzir transformação e crescimento em nossa vida. Sim. Mas quais as transformações a palavra de Deus está produzindo em sua vida hoje? O que você pode dizer hoje, como testemunho, de que a palavra de Deus está transformando sua vida? Porque se a palavra de Deus transforma a nossa vida, mas nenhuma transformação está acontecendo hoje, tem alguma coisa de errado, e não é com a palavra, não é a palavra. Como tem sido feito a nossa leitura, irmãos, na palavra de Deus? Como tem sido a nossa vida devocional? Nós lemos a Bíblia todos os dias, meditamos na palavra do Senhor todos os dias,
Amém? Está fraco demais. Aí a avaliação agora é Fábio e vocês. Eu passei no teste. Irmãos, como é que tem sido a nossa vida devocional? Nós temos lido a palavra de Deus todos os dias? Nós temos buscado o conhecimento no Senhor todos os dias? Sim. Quais transformações essa palavra está produzindo em nós hoje? Se não está, é preciso rever os nossos conceitos. É preciso rever a nossa leitura. É preciso perceber o que está acontecendo para que essas transformações, de fato, se tornem efetivas em nossa vida. Mas há ainda uma terceira lição que nós podemos destacar a partir desse texto. A Escritura é um agente de transformação porque ela nos leva à maturidade cristã. A Escritura é um agente de transformação porque ela nos leva à maturidade cristã. O versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui é onde o calo aperta. O calo aperta. O pastor e escritor Richard Foster escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina. E ele fez uma afirmação muito interessante, muito prática para os nossos dias. Ele disse assim: a superficialidade, ela é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual, uma doença espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas de pessoas profundas, de pessoas maduras. E a Escritura Sagrada pode produzir essa maturidade na vida do cristão. A afirmação de Paulo é: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Você não leu errado. Você não está com sono e leu outra coisa diferente aí. É isso mesmo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. É claro que homem de Deus nas epístolas a Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, é uma aplicação para o ministro do Evangelho. Mas o comentarista bíblico do Novo Testamento, chamado William Hendrickson, ele disse que esta palavra pode, por extensão, ser aplicada a todos os crentes, de um modo geral. Todos os crentes, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Homens, mulheres e crianças, perfeitos em Cristo Jesus. E a palavra, que é o adjetivo traduzido como perfeito e capaz, aponta para algo completo, pleno. É aquela meta que você traçou para chegar ao 100% e você alcança. Você alcançou o 100% daquilo que você precisava. É isso, essa palavra dá essa ideia de algo completo, pleno, perfeitamente habilitado para a boa obra de Deus. Como é que tem sido a nossa vida de perfeição em Cristo Jesus? Irmãos, deixa o primeiro pecador aqui, o maior de todos, hoje confessar o pecado. Eu não tenho sido perfeito na presença do Senhor. Tem me faltado muito. Mas confessar o meu pecado é apenas 50% daquilo que Deus exige. Ele quer que eu confesse o meu pecado e saia daqui disposto a viver essa perfeição que há em Cristo Jesus. A vontade de Deus para a minha vida é que eu me pareça com Cristo mais e mais todos os dias. De modo que nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu comportamento, as pessoas olhem para mim e eu não preciso dizer sou cristão. Elas percebam, de fato, este homem serve a Deus. De fato, este homem teve um encontro com Cristo. De fato, ele conhece o Senhor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Essa é a vontade do Senhor para nós. Mas é possível encontrar pessoas, crentes em Cristo Jesus, dizendo: eu não tenho nenhum dom, eu não sou vocacionado para servir no reino de Deus. Eu não tenho condições, eu não estou habilitado para servir na igreja. Você já ouviu isso? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições para servir o Senhor num ministério. Não posso assumir nenhum ministério ainda. Já ouviu isso? Eu já. Irmãos, quem fala isso, e se você já disse isso, você vai me entender. Quem fala isso não entendeu ainda qual é a proposta de Deus para a sua vida. Porque a Escritura Sagrada, que é inspirada por Deus, ela desafia, mas também capacita
todo discípulo de Jesus a servir no reino. Todo discípulo de Jesus pode servir no reino de Deus, de diversos modos. Você pode pregar a palavra do Senhor, pastorear o rebanho de Cristo, verdade. Você pode discipular pessoas, caminhar com elas, verdade. Você pode ser aquele que durante a semana dá conselhos às pessoas, verdade, está servindo no reino. Você é aquele que trabalha de um modo operacional, como os diáconos, está servindo a Deus no reino. Você pode ser um presbítero, enfim. Você pode ajudar de diversos modos na casa de Deus e fora da casa de Deus, onde Deus colocou você. É possível servir a Deus de diversos modos e de diversas maneiras, porque Deus nos habilitou e nos capacita para isso. É só ler a palavra. É só ler a palavra. Olhar para a palavra de Deus e perceber que o Senhor mesmo nos fortalece e nos capacita para isso. E aí, como disse Richard Foster, não há nada como a profundidade na caminhada com Deus para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Uma vez que mergulhamos mais nessa caminhada com Deus, que nos aproximamos mais do Senhor, percebemos que não dá para viver de acordo com essa superficialidade do nosso tempo. Nós vamos a cada dia assumir o compromisso de servir ao Senhor, de cuidar de pessoas, de pregar o Evangelho e de testemunhar o nome do Senhor, como fez a igreja primitiva, deixando um legado tão bonito para nós hoje. Como fizeram os apóstolos, como fizeram os homens na Reforma Protestante. As Escrituras Sagradas, irmãos, elas nos conduzem à maturidade cristã, porque conhecemos a Deus e o seu amor através das Escrituras, através da palavra. A obra magnífica de Jesus, o seu amor, é visto, revelado na palavra de Deus. Onde a nossa fé e o nosso amor a Deus e a missão é visto? Na palavra de Deus. Por isso, irmãos, é a Escritura que nos mostra o caminho a seguir. E a partir dela, a nossa vida de adoração a Deus muda. A nossa obediência, ela é ajustada no Senhor. O nosso empenho, a nossa dedicação em servir ao Senhor, na missão, é fortalecido, porque percebemos a obra de Cristo e conhecemos que Cristo voltará na palavra. É a palavra de Deus que revela todas essas coisas para nós. É ela que nos mostra o caminho a seguir, o que devemos fazer. Os apóstolos, a igreja primitiva, os avivamentos, a reforma protestante, tudo aponta para a necessidade que temos de conhecermos a palavra de Deus e permanecermos firmes na palavra, nas Escrituras. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, confirmam a necessidade de permanecermos firmes na revelação especial de Deus, para sermos transformados pelo Senhor e vivermos de acordo com a sua santa e bendita vontade. Irmãos, eu quero concluir dizendo que Timóteo viveu um tempo de muitas dificuldades. Havia corrupção, havia idolatria, havia paganismo na cidade de Éfeso. E Paulo o desafiou a ser diferente e a pregar um evangelho que fizesse diferença na vida dos crentes e daquela cidade. Como nos dias de Timóteo, como no primeiro século, nós temos muitas dificuldades hoje também. Há idolatria nos nossos dias. Há conceitos pagãos, os mais diversos nos nossos dias. Como disse lá atrás, há uma venda de indulgências disfarçada hoje. O desafio é grande, irmãos. Mas nós, a partir da leitura e compreensão da palavra de Deus, podemos viver de um modo diferente e pregar um evangelho que faça diferença na vida dessa cidade. Nós podemos fazer diferença no Rio de Janeiro hoje. E se você não crê nisso, o meu convite a você é: ore mais, porque é possível, irmãos. Como no período da Reforma Protestante, o afastamento das Escrituras era muito grande, maior do que nos nossos dias, muito maior. E um homem, Martim Lutero, a partir da leitura e da obediência à palavra de Deus, ele fez toda a diferença na Alemanha. E os demais reformadores fizeram diferença no mundo. Olha quantos somos. Olha quantos somos. Olha a diferença que nós podemos fazer em Cavalcante.
Olha a diferença que podemos fazer na zona norte do Rio. Olha a diferença que podemos fazer na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu tenho perguntado isso, irmãos, porque tem sido uma pergunta do Senhor para a minha vida. Como nós seremos lembrados daqui a 50 anos? Como nós seremos lembrados daqui a 100 anos? A igreja de Tomás Coelho vai fazer festa por aquilo que nós fizemos? Ou a igreja de Tomás Coelho daqui a 100 anos vai dizer assim, olha, passou um povo aqui, por volta do ano 2017, 2018, que não fez muita diferença não. Você quer ser lembrado assim? Eu não quero não, irmãos. E não estou dizendo isso por orgulho, não. Eu estou dizendo isso pelo senso da missão, pela convicção de que tenho servir ao Senhor, de fazer discípulos. Nós podemos ser lembrados daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, olha, houve de fato uma igreja que fez a diferença na sociedade. Eu e vocês. É preciso que a palavra de Deus seja pregada e testemunhada com zelo e firmeza. Porque somente a ação de Deus, através da sua palavra, pode mudar a nossa realidade. Porque o poder e a autoridade das Escrituras estão na sua origem. Ela é inspirada por Deus. Ela é um agente de transformação, porque é útil para moldar o caráter do homem, de acordo com o caráter de Cristo. Ela é um agente de transformação, porque aponta para a excelência na maturidade cristã. Qual é o desafio que fica para nós hoje? Se não ler ainda mais e compreender ainda mais a palavra de Deus, para viver dispostos a obedecer ao Senhor. Irmãos, que Deus nos conceda a graça, essa é a nossa oração, que Deus nos conceda a graça de conhecer a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus e de pregar com zelo e firmeza até o último dia das nossas vidas. Sem negociar aquilo que de fato é negociável, para que o nome de Deus seja engrandecido e glorificado por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.